Adoração. Vai lá igual agora. Vai essa música eu gosto muito. Todos os cultos lá eu canto ela. Muito bonita. É o hino do culto doméstico. Pois é, não é o hino do culto doméstico. Todo culto você canta. Então vira um hino. Não, eu canto mais um. Pra ver minha casa será. Minha casa será. Deixa eu ver aqui como é, ó. Render a ti. Leva-me além. Leva-me além. Adoração. Renovar. Muito lindo, né? Render a ti adoração e renovar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Imaginar é felicidade pra te dizer que sou apaixonado cada vez por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, a um nível mais profundo, intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me pra minha vida, tua paz, da tua unção, mas o teu poder, mas o teu Agora vai qual? É grande lá, é grande. Não, só tu é santo. Grande. Não, o próximo. Vai logo, antes que você durma. Aproveite e foi bom ali. Ele gosta de dormir um pouco, né? Parece que não. Oxente, irmão. Que isso? Nem começamos a orar, você já tá. Se começarmos a orar. Ele gosta de música agitada. Para o como é? Para o aquela das coisas que ele tá tabernáculo. Aí ele vai pra poder pular, saltar. Essa é igual agora. Qual é essa aí, mano? Só tu é santo. Só tu é santo? Está preparada aqui a casa do meu coração também. Tu és o único motivo que me faz chegar.
preparando para uma palavra. Não, tô vendo outra coisa. Não, meu irmão. Prepara. Eu me engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus,
Mas hoje, Hoje deu Quem um tá de sono aí, dormir? não tá vigiando, irmão. esse sono aí do nada que não dá pra sair agora. Esse é o sono Por esse calor, dormir, né? da falta de vigilância. Mas o único momento que eu tenho vontade de ter um ar-condicionado é quando tá calor. Assim. Gente, vamos ler Sim. o texto da palavra de Deus Amém. no livro do profeta Daniel. O capítulo é o 11. Daniel? Meu óculos não dá pra tirar alguma coisa. Não, mas aqui a gente resolve. Ah, Aqui, ó. Aqui tem uma letra aqui que dá pra. meu irmão. Meu amigo, grande Amém. Daniel, né? Entendeu? Entendi. de bicicleta. Aqui, ó. Aquela de bicicleta. Deixa eu acender um pouquinho mais, Por peraí. favor. E Doug vai ler também a palavra? Deixei um pouquinho mais Vai ver? claro. Pronto, aí. O versículo é o 32. Daniel. Daniel, capítulo 11. O versículo é o 32. Grande homem. Que capítulo? Capítulo 11, o versículo é o 32. Daniel dos pequenos profetas. Profetas menores, pequenos profetas. É, isso aí é isso que eu queria dizer. Meu o quê? Hã? Daniel 5, 11, 12, 11, 32. 32. É. Aqui. Quantos acharam? Amém. Diga amém. Amém. Quantos não acharam? Diga misericórdia. Cri, cri. Essa velha frase, né? Mas vamos ver. 11:32. E aos violadores do concerto, ele, com lisonjas, perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. Em outra tradução, por gentileza. Ele prometerá muitas vantagens aos que violam a Santa Aliança e assim eles passarão a colaborar com o Rei do Norte. Apesar disso, as pessoas que conhecem o seu Deus serão corajosas e resistirão com firmeza. Amém. Tem uma outra tradução? Com lisonjas corromperá aqueles que tiverem violado a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Amém. Com mentiras e lisonjas corromperá todos aqueles que tiverem abandonado a aliança, mas o povo que, em verdade, conhece Elohim, o seu Deus, resistirá com firmeza e coragem. Amém. Agora aqui. É. Na verdade, cada um aqui tem uma tradução diferente. Mas isso serve para melhorar a nossa compreensão, né? Mas esse é um texto, para os que não sabem, Daniel é um profeta e que profetizou sobre os acontecimentos dos últimos tempos, né? Podemos dizer que ele foi um profeta escatológico, né? Ou melhor, a escatologia, ela estuda os adventos dos últimos tempos. Oi? Neutro disse que ia participar de uma reunião, assim que terminasse ele viria. Então, o que acontece? Então, Daniel, ele profetizou sobre coisas que aconteceria em um tempo que ele não fazia nem noção de quando aconteceria, né? E esse evento que a gente viu, aqui fala justamente dos últimos tempos, onde um homem governaria sobre toda a terra, né? Aí diz aqui que esse homem, no verso 32, ele fecha assim, né? E aos violadores do concerto, né, na minha tradução, ele, quem é ele? O homem da perdição, com lisonjas, perverterá, mas, com lisonjas ela perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proeza, né? Ou permanecerá firme, ou serão corajosos e resistirão. serão corajosos e resistirão com firmeza. Mais o que aí? Mesma coisa, mas o povo que conhece o meu Deus resistirá com firmeza. Com firmeza. Então, queridos, isso aqui a gente são coisas dos últimos dias que a gente já está vivendo isso. Tá? Pelo menos parte disso. Né?
muita gente negligenciando a fé. Muita gente negligenciando a fé, muita gente abandonando a Santa Aliança, né? A gente sabe que na história existiram dois concertos, né? Ou duas alianças. O Antigo Testamento, ele retrata a Antiga Aliança. O Novo Testamento, ele retrata a Nova Aliança. E aqui fala de um povo que vai deixar a aliança, né? Vai quebrar a aliança. E por estar com a aliança quebrada, esse homem da perdição vai vir com lisonjas e enganará. O que é lisonjas? Quem sabe dizer o que é lisonjas? Eu sei que você sabe, mas deixa os meninos, ver se os meninos não estão afiados aí. Eu não me lembro agora. Não lembra não, né? Lisonjas? Lisonjas. Lisonjas. Quando vem a palavra lisonjas, eu só penso em uma pessoa lisonjeada. Eu falo lesões, eu lembro tipo, desse jeito que você tá falando aí, é tipo. Sei lá. Lisonjas. Lisonjas quer dizer. Me fugiu a palavra aqui, mas ela vai vir. Lisonjas, peraí. A palavra. Quando eu digo que você faz uma coisa boa, eu estou fazendo o que com você? Beleza, né? Elogiando. Elogiando. São Elogio. elogios, muitas vezes mentirosos. Elogio feito com o intuito de bajular, exaltação feita de modo exagerado. Entendeu? Elogio com a intenção de bajulação. Com a intenção de ganhar a pessoa. Você entende? Então, é algo que é feito não por um reconhecimento. Oi, meu, você tá bonito, né? Obrigado. Pô, Isaac, você toca muito bem. Pô, quando você não está aqui na igreja tocando, o culto não é o mesmo. Isso são lisonjas. E muitas vezes Satanás usa isso para poder inflar o quê? O nosso ego. E quando ele consegue, com essas lisonjas, inflar o nosso ego, o que acontece? Aí a gente começa a receber o quê? A glória. Foi exatamente o que a gente estava falando. Em relação à irmã ali. Não que ela está fazendo isso, mas é o que tem acontecido no meio dos artistas gospel, dos artistas evangélicos, né? Eles recebem muitas lisonjas, muitos elogios, e muitas vezes não é meramente por um reconhecimento, né? Mas às vezes com o intuito de ter algum benefício com isso, né? Então esse homem da perdição, ele vai ganhar muita gente que saiu da aliança com lisonjas, para poder prender essas pessoas cada vez mais do lado dele. Mas em contrapartida, o profeta revela aqui que haverá um povo que conhece o quê? O seu Deus. E esse povo que conhece o seu Deus, ele se torna o quê? Cada vez mais forte. Né? E no meu texto aqui, e fará proeza, outro diz, permanecerá firme. Ou seja, não vai ser lisonjas que vai me corromper. Às vezes a gente lida melhor com uma crítica do que com um elogio. Alguém chega para você, pô, Elineu, você tá bonito. São seus olhos, irmão. Isso é porque não sabe lidar com os elogios. São os olhos dos irmãos que são bons. Né? Então, muitas vezes a gente sabe lidar com uma crítica, pô, alguém me criticou, pô, ele tem razão mesmo, tô feio mesmo. Ele tem razão, eu não tô fazendo bem, não. Mas quando vem, pô, você... Aí, ou você acha que não é verdade, ou você acha que é verdade, que realmente está no... Eu rei, tá na barriga. E o quê? Eu rei que tá na barriga. Exatamente, aí o rei está na barriga, né? Então muita gente tem se perdido com isso. E no nosso meio, isso não é diferente. Isso, a gente vê que é uma operação do sistema chamado o quê? Anticristo. O anticristo já opera no mundo. Eu li em, acho que foi Pedro, falando sobre o anticristo, né?
dizendo que a operação do anticristo, que nos últimos tempos haveria a operação do anticristo. Como já estava havendo a operação do anticristo, então já eram os últimos tempos. Ele fala assim. Naquela época, já tem quantos anos isso? Mais de 2000. Então, por isso que muitos deles acreditaram, e assim, Jesus deixou entre linhas e não falou de tempos, eu acho que com um propósito e com um objetivo. Se eles soubessem que isso não seria para o tempo deles, eles não teriam tanta, vamos dizer assim, tanto afinco em pregar a palavra. Sabe? Eles esperavam que aquilo que Jesus falou ia acontecer naqueles dias, nos dias dele, que Jesus voltaria novamente, restauraria o trono, o governo a Israel, e Israel dominaria sobre toda a terra. Eles acreditavam que seria naqueles dias. Por isso que muitos vendiam suas propriedades, pegavam o dinheiro e colocavam aos pés dos apóstolos. E tinham tudo em comum. Ninguém tinha falta de nada, que diz a Bíblia. Ninguém tinha falta de nada. Se um tinha 2 cadeiras, o irmão não tinha, ele pegava uma cadeira daquela e dava o irmão. Eu tenho 2 casas, meu irmão não tem uma casa. Ia lá, dava uma casa ao irmão. Então dizia que eles tinham tudo em comum, ninguém tinha nada em falta. Haviam repartido o pão, eles se reuniam para repartir o pão. Então, os discípulos daquela época, os apóstolos, eles trabalharam com esse afinco, acreditando que naqueles dias sucederia a vinda do Messias e que ele se manifestaria com grande poder e estabeleceria ali o governo em Israel, o governo qual o Messias prometido estabeleceria um governo eterno. Sendo que realmente o governo de Jesus é um governo eterno. Porém, a restauração de todas as coisas não se deu nos dias deles, né? E eles trabalharam como se fossem os últimos dias. Você vê a diferença deles para nós? O que a gente espera hoje? Não, Jesus vai voltar. Mas não agora. Desde que eu era menino, que eu ouvi a minha avó falar que Jesus ia voltar. Eu já sou homem, já estou ficando velho e Jesus ainda não voltou. Aí o que acontece? O que acontece com a gente? A gente arrefece. Então vive como se Jesus não fosse voltar amanhã. Não vive como se Jesus fosse voltar hoje à noite. Né? Marcata pegou ontem, foi domingo, sobre as 10 virgens, né? As 10 virgens, exatamente. Então é nisso que se aplica até esse texto das 10 virgens. 5 estavam preparadas? Sim. E 5 não estavam. Por que 5 não estavam? Porque estava tomando como tardia. Né? Ou melhor, nós vamos, a coisa vai acontecer logo, né? E não precisa preparação. Já vou estar ensinando, nós vamos levar um pouquinho a mais, caso, são as prudentes, né? Caso demore um pouquinho mais, a gente está preparado. Tem reserva. Temos reserva, né? E muitos de nós hoje não estamos tendo essa reserva. Muitos de nós hoje estamos querendo só o imediatismo. Quando nós não vemos, é igual quando a gente aceita a fé. Né? Vocês aqui, eu acredito que não tiveram essa experiência, né? Eu não sei se tiveram. Eu, quando tive essa experiência de aceitar Jesus, né? Foi uma coisa muito gostosa. Não que hoje não seja. Mas eu pensava que a volta de Jesus se daria naqueles dias também. Não, Jesus está voltando. Foi aquele fogo ardendo, Jesus está voltando. E vamos lá, tem que orar, tem que buscar, evangelizar, visitar, ir para as vigílias. Hoje tudo que tinha na igreja era rato de igreja. Não, vamos para o ciclo de oração. Tem o ciclo de oração da juventude, ciclo de oração da juventude, tem o ciclo de oração dos adolescentes, ciclo de oração dos adolescentes, ciclo de oração das senhoras, ciclo de oração das senhoras. Estava lá. Né? Então, algo assim muito bom, muito gostoso. Tinha visitação, vamos visitar. A gente tinha um grupo na igreja chamado Na Trilha das Almas. Né? Que esse rapaz que morreu agora, o irmão de Belmiro, era desse grupo. Me fez lembrar dele.
Belmiro? Belmiro da igreja. Da igreja? É, Sério? esse rapaz que morreu é irmão dele. Não sabia, não. E fazia parte, então a gente saía, era dia de domingo, acho que era dia de domingo e dia de quarta-feira, a gente saía visitando as pessoas que se decidiam. Não importava se era jovem, se era senhor, se era senhora, a gente ia. Tem muitos irmãos hoje que eu vejo firme na fé, que a gente visitou, que a gente ia lá com a Bíblia, dava uma palavra, dava um estudo, levava um violãozinho, chegava lá, cantava os corinhos, né? Era algo muito lindo mesmo. E eu vivi aqueles dias, né? Eu acredito que muitos que estavam conosco ali, como se Jesus fosse voltar naqueles dias. A gente vivia assim, era jejuando, era orando, não perdia um culto. Rapaz, eu saía do trabalho cansado, sabe? Que eu trabalhava, acho que eu dou sorte de trabalhar em pé. Porque o meu primeiro trabalho foi eu trabalhava em pé, era de vendedor, não podia sentar. Eu pegava, era 8 horas em pé ali, vendendo, atendendo o cliente, né? Aí trabalhava lá no Shopping Barra. Né? Aí saía do Shopping Barra, eu trabalhava no fechamento. O fechamento era 10 horas, não, esse era mais cedo. Né? Eu estava no período mais cedo. Saía, pegava 9 da manhã e saía, acho que era 7 da noite, era um negócio assim. Eu sei que eu saía, rapaz, eu vinha de lá, eu já chegava na igreja, o povo estava em pé orando. Pelo amém. Eu só chegava, em nome de Jesus, amém. Aí eu dava amém também, mas satisfeito porque estava na igreja. Satisfeito porque eu peguei o amém. Satisfeito porque eu vi meus irmãos, que eu vi o povo ali para conversar, trocar ideia e tal. E aí ia para casa satisfeito. No outro dia trabalhar, satisfeito porque eu tinha ido para a igreja. Então eu tinha aquela ideia de que Jesus ia voltar naqueles dias. Então eu me preparava, né, todos os dias para que para que eu estivesse preparado mesmo para a vinda do Messias. Hoje o contexto está totalmente diferente. Totalmente diferente. Ah, Jesus vai voltar? Vai. Ah, mas ainda falta muita coisa a se cumprir ainda. Né? Falta isso, falta aquilo, tá? Mas é o que eu estava falando com o Azaf ontem. Deus é soberano. Realmente existem profecias que vão acontecer daquela forma. Mas se Deus quiser que não seja daquela forma, Ele faz da forma dele e Então acabou. vai acontecer da noite pro dia de vez tudo. Você está entendendo? E às vezes a gente pensa que é de um jeito, vai ser de outro. Né? Então, Deus é soberano, Deus ele faz como Ele quer, na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. E embora a própria palavra diz, testifica que Deus ele vela pela sua palavra para cumprir. Ou seja, Ele disse que vai ser assim, então vai ser assim. Eu falei que vai ser assim e muda de uma hora para outra, não. Se Deus disse que vai ser assim, Ele profetizou que vai ser assim. E acabou, e ponto final. Né? Então, queridos, os dias que nós estamos vivendo são dias que antecedem esses dias de Daniel. E tudo está caminhando para isso. Tem muita gente quebrando aliança. Muita gente. Né? Gente próxima a nós e gente distante de nós. Você vê cantores, você vê pastores, você vê pregadores renomados quebrando aliança. Cadê fulano? Ah, se desviou. Cadê J.A.? Se desviou. Né? Pô, a promessa ali cantava. Cadê? Tem vários aí que você pergunta, cadê? Se desviou do caminho. Não está mais caminhando no caminho. Cadê? Como é o nome dela? Aquela Priscila Alcântara no carnaval cantando. Pierre Renato. Pierre Renato estava na boca. Tá na boca? Sério? Estava no Rio, no meio da Sério? vagabundagem. Mentira, sério? Aquele outro também, o... Tomzão. Não, Pierre Renato não, Tomzão, que estava no Rio, Tomzão é do Rio, né? Estava no meio lá da favela, no meio da galera lá. Tinha gente armada e tudo, ele lá no meio. Tomzão. Pierre Renato aqui de Salvador. Né? Desviado do caminho. Então a gente vê vários e vários, fora os irmãozinhos que a gente conhece, né? Hoje eu passei ali, fui buscar Yudi, vi lá Mateus, aquele Mateuzinho, e vi a Aline, que hoje é lésbica, brincando de bola, tudo cheio de marra, cheio de... Estava na igreja.
quebrou a aliança. Entre outros, crentes velhos, crentes novos, né? Que você vê fulano, rapaz, fulano, não está mais no caminho. Entristece, né? Mas por quê? Porque passou o tempo, aquilo que esperava não aconteceu e de repente faz igual a quem? A Pedro. Vou pescar. Pedro, quando viu que Jesus morreu, pô, Jesus morreu, e agora? E a salvação, e o Messias, e o governo que ia ser estabelecido pelo Messias? Morreu. O que é que eu vou fazer agora? Fiz o que eu disse que não ia fazer, disse que não ia negar, neguei. Vai fazer o que, Pedro, agora? Fazer o que eu fazia antes. Vou pescar. E aí foi pescar. Aí Jesus disse, olha, diga a Pedro que eu quero encontrar com ele lá em Jerusalém. Mandou uma mensagem específica. Diga a Pedro que eu quero encontrar ele lá em Jerusalém, né? E aí quando ele vai, Pedro está lá. E em uma outra oportunidade na beira do mar, ninguém sabe se foi antes ou se foi depois, justamente Pedro estava pescando e Jesus aparece na praia, provavelmente antes. Então, eu estava até discutindo isso recentemente com o bispo. Ao que tudo indica, teve duas obras da pesca maravilhosa. E pelo que parece, aí era a segunda vez, porque a própria Bíblia diz, quando eu estava no meu, dizendo que o pessoal que estava no barco olhou, mas não reconheceu que era o Messias. Exatamente. Então, Esse outro evento, Pedro já tinha desistido de ser pescador de homens, como Jesus chamou eles para ser. Não só ele, como os outros que estavam pescando com ele. E eles olhando para a praia e viram um homem lá. Quem é aquele homem? E o homem disse, não, joguem a rede do lado direito. Eles não reconheceram. Aí jogaram, quando eles jogaram, veio peixes. Aí quando Pedro olhou direito, aí Jesus se deu a conhecer. É o mestre! Aí Pedro largou a roupa, ninguém sabe se estava nu mesmo, se estava... Fala que ele saiu nu. Pô, isso aí. o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e vestiu, não foi? vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Ele lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, Pedro era o mais desesperado. pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Não, a interessante é que Jesus não dependeu do peixe dele. Pois é. Ele já estava com peixe na brasa. Aí ele disse, agora Mas era está 90 metros e ele não conseguia. a 90 metros. Ele 90 metros é que fala? 90 metros é longe. Assim. Longe o que Ele não é tão longe, não, mas É não é daqui tão perto. pra frente. Mas eles não reconheceram, eles viram, mas não reconheceram. Mas, Porque Jesus não se deu a conhecer. beleza. E Cerca de 90 metros da 90 praia. metros, ou seja, 90 metros é como daqui aonde, lá naquela igreja. Tá? Não. João vai. 21. Daqui desse fundo até lá na frente. Não, ele não tem 90 metros, não. Daqui até lá na frente deve ter uns 30 metros. 30, 40 metros. Entendeu? Então, aí Jesus dá a conhecer, e aí que Jesus vai confrontar ele. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. É nessa parte. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Até o... Aí na terceira vez, Pedro, aí Jesus acho que olhou bem dentro do olho dele. Tu me amas, Pedro? Aí Pedro olhar no olho de Jesus e diz, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Pronto. E aí ali foi o quebrantamento, né? Não é que Jesus fala, Apacentar as ovelhas. Não. Não, isso aí foi antes. Aí E Jesus diz a ali Pedro, foi quando Pedro falou que Pedro, tu me amas? morreria no lugar de te Jesus. amo, Senhor, apacenta meus cordeirinhos. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes todas as coisas, Senhor. Então, apacenta minhas ovelhas. E aí Pedro reconhece que ele era muito afoito em responder. Ele era muito afoito. Você vê que quem foi que se jogou primeiro na água? Ele. Ele nem se ligou mais para peixe. Ele passou a noite toda para pescar e não pegou nenhum peixe. Quando que encheu a rede que estava precisando dele, é o mestre. Né? E lá o Senhor tem aquela conversa com ele e fez
um confronto, né? Confrontou ele e mostrando que ele não era aquilo que ele dizia. A gente diz que é uma coisa, não é. A gente diz, não, eu sou isso, se engana a si próprio e não é nada daquilo. Então Pedro foi confrontado e ele reconheceu que realmente ele não era nada daquilo e a partir dali ele teve um novo nascimento. Então aquele Pedro passou de um Pedro, é por isso que Jesus disse, Pedro, quando tu te converteres, né, ele andava com Jesus 24 horas basicamente, né, e quando, aí Jesus diz assim, quando tu te converteres, eu não lembro exatamente o texto, mas, ou seja, Jesus disse que ele ainda não era convertido, mas andar com Jesus. Aí virava cristão. Né? Aí se tornava cristão. O que quando se convertesse? Ah, não, assim, tem muita gente que está na igreja que não é convertido. Não, mas se tornava cristão. Era cristão. Já usava esse termo? Não, esse termo não usava. Ainda não. Foi depois que Jesus foi assunto ao céu, não lembro a cidade, e lá foi chamado pela primeira vez cristão. Tá? Então, queridos, a nossa reflexão de hoje é baseada em Daniel e que a gente precisa conhecer a Deus. E o que é conhecer? O que é conhecer? Você me conhece? Eu te conheço? Quando a gente conhece, a gente confia, né? Eu não. Aí muitas vezes, não, Senhor, eu te conheço, eu te amo. Aí Deus deixa vir aquela provazinha. Aí a gente se desespera. Ah, meu Deus, o Senhor não está olhando para mim. O Senhor me abandonou. O Senhor não está olhando para os problemas que eu estou passando. O que é que está acontecendo? Quem conhece a Deus vai fazer um negócio desse? Não vai. Quem conhece a Deus vai passar, como a música, né? Passando pela prova e dando glória a Deus. Que é difícil. Aí é que nós somos provados. Quando Deus ele nos prova, Ele quer mostrar para a gente alguma coisa. E às vezes, quando a gente pensa que está tudo bem, eu já vi muita gente dizer isso, ó, quando você vê que está tudo bem, está mil maravilhas, cuidado. E aí que você precisa buscar. Né? Quando a gente pensa que está tudo bem, que está tudo confortável, que está tudo às mil maravilhas, não está bem. A gente só busca Deus quando? Na prova, infelizmente. Somos movidos à prova. Somos movidos à dificuldade. Né? Quando a gente está tudo bem, a gente relaxa. A gente folga. Orar, amanhã eu oro. Puxa, aí o Espírito Santo diz que você precisa orar. Aí você olha assim, vou orar, né? Eu vou deitar aqui um pouquinho. Eu vou deitar aqui um pouquinho, daqui a pouco eu levanto e oro. Quando se dá conta, já é de manhã. Aí nem se lembra que não orou. Aí quando vai ver, aí depois, poxa, eu nem orei ontem de noite, né? Mas depois eu oro. E aí a vida vai passando, e vai se esfriando, e vai se esfriando. Aí daqui a pouco, aí Jesus vai, aí ele solta, afrouxa a corda um pouquinho, aí a prova vem. Aí vai buscar papai, né? Eu estava vendo um vídeo dizendo por que parece que Deus não me ouve, né? Aí a irmã diz assim, meu irmão, se Deus não te ouvisse, você não estava nos pés de Jesus. Se Deus não te ouvisse, as coisas não estavam indo bem na sua casa. Se Deus não te ouvisse, aí ela começa a listar um monte de coisa, né? Então, você está passando pela prova, fique firme. Deus ele está te ouvindo. Agora, a gente tem lições que a gente precisa aprender. E enquanto a gente não aprende, o que acontece? Vai se repetir. Vai se repetir. Vai se repetir até a gente cair, bater na nossa mente e dizer, puxa, realmente eu preciso sair desse círculo, né? De repetição, de
de problemas, de dificuldades, é um ciclo que se repete. Enquanto você não aprende, enquanto a famosa ficha, né? Enquanto a ficha não cai, você vai passar por aquilo ali. Até sua ficha cair, você diz, poxa, eu preciso sair disso aqui. E aí você vai tomar outras atitudes para poder sair daquela dificuldade, daquele problema. Amém? Então nos fortaleçamos, conheçamos, já diz lá em Oséias 6, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque o povo que conheceu Deus, ele se fortalece e permanecerá firme na provação. E permanecerá firme quando o homem da perdição se manifestar. Né? Porque muitos dizem, mas quando ele se manifestar, a igreja não vai estar aqui. Eu não tenho certeza disso não. Existem duas linhas de pensamento. Que quando o homem da perdição se manifestar, a igreja não vai mais estar aqui. Outros dizem, não, a igreja vai estar aqui, vai passar por um período de provação. Eu busco a Deus para estar preparado para as duas coisas, é o que a gente precisa fazer. Se a gente vai estar aqui, a gente tem que estar preparado. Se a gente vai ser arrebatado, tem que estar preparado para ser arrebatado, né, no primeiro arrebatamento. Entende? Então, a gente precisa estar preparado e a gente precisa conhecer Deus. Conhecer Jesus é tudo. Eu li um livro, até de um rapaz da... Já vou encerrar, que a gente começa a falar da palavra, e a gente vai se empolgando. Eu queria dar a oportunidade para o apóstolo de falar. Fique bom. A gente vai se empolgando. Eu li um livro chamado Conhecer Jesus é Tudo. É um livro muito bom. Eu tinha esse livro, não sei que filme eu acho que eu emprestei. Conhecer Jesus é tudo. E é tudo. A gente tem que botar isso como algo na nossa vida, conhecer a Deus. Conhecer a Deus. O que é conhecer a Deus? É você já saber o que vem depois. Estou passando por isso, mas Deus ele não vai deixar que isso aconteça. Você entende? O que é que nos dá hoje? O que é que nos dá segurança de viver nessa terra? Não sei o que é que se passa no seu coração. O que é que se dá na nossa mente quando a gente vai para o trabalho de manhã? Quando a gente sai para ir para a escola, né? Quando a gente vai para algum lugar, ou até mesmo dentro da nossa casa. Eu acho pelo princípio de que Deus é que nos guarda. Amém. Isso é o quê? É certeza. Por mais que o diabo fique aos arredores, como a gente já passou por coisas aqui terríveis, né? De ter gente em cima da laje, armada e tal, e ficar conversando em cima da laje, e a gente aqui oprimido aqui, mas a certeza de que Deus nos guardava e que Deus nos guarda estava no nosso coração. Eles estão aí, não, mas Deus vai nos guardar. Amém. E vai nos livrar. Né? Eu ia trabalhar e ficava preocupado de lá, mas teve um tempo que eu tive que descansar. O Deus está em tuas mãos, o Senhor vai guardar. Não é minha presença lá que vai guardar ninguém, é a tua presença. Então sempre eu orava dessa forma. Então isso é conhecer a Deus. É você saber que Deus está no controle. Eu li um texto, mas alguma coisa puxando muito. O texto em Jeremias, falando dos reis, né? Que os reis, Jeremias 4:22 é rapidinho. Só tenho que achar. Deixa eu ver o celular. Aqui, meu irmão. O celular aqui, ó. Aqui de boa. Não, no celular que eu acho mais rápido. Que é maiorzinho, né? Não, eu estou fazendo minha leitura aqui por aqui. Eu já achei, Jeremias. Jeremias 22. Acho que é o 22, deixa eu ver aqui. Qual? 23 aqui. Eu vou ver aqui agora. Jeremias 22.
ele está aqui. Aqui, o 22:16. A partir do 15 diz assim: porventura, imaginais que acumular cedro faz de ti um rei? Ora, o teu pai não teve boa comida e como matar a sede? O teu pai não teve boa comida e como matar a sede? Uma pergunta, né? Praticou o que era justo e correto e por esse motivo tudo correu bem na vida dele. 22 ou 23? 22, do 15 e 16. Eu leio a partir do 15. O 16 agora diz assim: julgou a causa do necessitado e do pobre, e assim tudo transcorria de modo agradável. E, afinal, não é isso que significa conhecer-me? Uma pergunta do Senhor. Né? Ele falando para o rei de Jerusalém. Aí ele diz: olha, teu pai, ele teve boa comida, ele teve água para matar a sede, ou seja, ele teve muitas coisas. Mas ele julgou a causa do inocente, ele julgou a causa do necessitado, do pobre. Né? Ele diz assim, ou seja, ele agiu com justiça no governo deles. Porventura, não é isso que é conhecer-me? Não é isso que significa conhecer-me?